Então, bom dia a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Ninguém sabe quando você vai assistir essa aula. E eu tenho me questionado bastante, agradeço a presença aí do Ian, do Rosenberg e do Peterson, vocês estão sempre nas aulas, tá? Meu questionamento filosófico é, será que alguém assiste essa aula depois? Vocês me ajudam a responder esse pensamento filosófico? Ou eu estou falando apenas no ao vivo e ninguém vai nunca mais ver esse vídeo? Pois bem, pessoal, hoje a gente está na nossa aula síncrona, tá? Obrigado aí pela resposta, Rosenberg. Alivia um pouco o meu coração. O duro é quando a gente erra, né? Tipo assim, tá gravado, o erro gravado ele prospera, né? Tipo assim, ele fica lá guardado para sempre. E como a gente erra bastante, né? Então é mais complicado. Eu confesso que eu não aguento ouvir muito minha voz, não. Então assim, não consigo assistir minha aula mais de uma vez, não. Então assim, pessoal, vocês já estão acostumados, né? No momento de aula dessa aula é disponível primeiro para a gente tirar algum tipo de dúvida que vocês queiram colocar. Então fiquem à vontade. Só dar uma olhadinha aqui no nosso cronograma, ver onde a gente está agora. A gente está aqui na semana 9, né? Na metade da segunda unidade. Então, em tese, hoje a gente pode falar um pouco ainda de pórticos, né? Pórticos planos, né? E lembrando, né, que eu acho que na próxima semana, não, o outro questionário é só no dia 1º de 10, né? Já fizeram um, na outra semana a gente tem mais um questionário. Poderia ser semana que vem, né? Como vocês tiveram. Peraí, vocês estão fazendo um questionário online hoje, é isso? Já foi feito, né? Acho que essa data está equivocada, né? Eu fiquei em dúvida. Eu tenho para mim que vocês já fizeram um questionário online e não foi hoje, né? Corrigir essa data. Vocês fizeram dia 13, né, pessoal? Dia 13. Eu fiz sexta-feira, se eu não estou enganado, da semana passada. Caso, né? Por causa do tempo, né? Aí teve aquele problema Isso. do sistema, aí o senhor É, tem um prazo. eu acho que a data está equivocada, né? Então, a gente vai ter um outro questionário semana que vem, né? Da segunda unidade. Estava achando muito na frente, né? Dia 1º. E aí, pessoal, nenhuma dúvida, nenhuma observação, tudo tranquilo? Lista tudo tranquilo. A próxima lista também vocês têm para entregar será na semana. Esse gato tá abrindo aqui. Ah, não, porque tem uma lista que encerra hoje. Tá certo. A partiagem que encerra hoje. Se tiver alguma dúvida ainda da partiagem, acho que a partiagem já esgotou, né? Acho que a gente já fez até algumas questões dela. Partiar é essa daqui, né? Isso, as mais difíceis são essas duas. Acho que a gente já trabalhou um pouquinho com as duas, né? Essas duas de triarticulado, né? E apoiado não tem nada a fazer, né? Gastar de balanço. Tirando o fato delas terem vigas inclinadas também não tem muita. Ian, muito obrigado aí.
Vamos dar uma olhadinha então nas sequências, tá? Vou abrir aqui com vocês, a gente já vai vendo alguma coisa. Próxima semana, né? Pronto. Próxima semana as listas são a parte B, vai ser a questão 3 e a questão 4, né? E seus subitens, né? Respectivos subitens. Aí a gente vai entrar em pórticos compostos e pórticos com escoras e tirantes, tá? Esses dois tipos de pórticos que a gente tem trabalhado. Então, deixa eu falar logo do pórtico de escoras e tirantes, porque o pórtico composto, em tese, também pode ter um pórtico atirantado, tá? Vou usar os exemplos aqui como ideal, né, para a gente conversar. Então, pessoal, o que acontece? Os pórticos com escoras e tirantes são pórticos isostáticos, tá? Não que todo pórtico com escora e tirante seja isostático, mas como a gente está trabalhando com isostático na disciplina mecânica 1, então, assim, existe uma classe de pórticos que são isostáticos, né? E eles têm uma diferenciação em relação aos pórticos que a gente já trabalhou, né? Os articulados, triarticulados, biapoiados, engastados, que é o fato deles possuírem um elemento de escora, tá? Então, na representação física deles, né? O que a gente vai encontrar a mais esse elemento de escora, porque ele vai gerar na estrutura uma restrição de movimento a mais, né? E assim, o que é que o escora e o tirante têm de diferente, né? Ele é uma barra como qualquer outra barra dentro da estrutura, só que a gente leva em consideração que nessa barra não existe esforços de flexão, nem esforços de cisalhamento, tá? Então não existe momento fletor, nem existe esforço cortante, tá bom? E aí, em razão disso, né, o único esforço que pode existir nesse tipo de barra, né, que é esse que eu estou mostrando aqui para vocês, no pórtico A, é um esforço normal. E aí, esse esforço normal pode ser trativo ou compressivo. Eu só né, jogar lá na telinha. Esse esforço normal pode ser trativo e compressivo. E essa tração ou compressão desse esforço normal é que vai caracterizar se o seu pórtico tem uma escora ou um tirante. Tá? Pronto, já chegou aqui. Então vamos lá. Primeiro, esse elemento aqui, né, vou destacar ele aqui no desenho, é a nossa escora, ou tirante. E barra o tirante. Ele tem como característica, né, ele é limitado por duas rótulas extremas, tá? E sempre que a gente encontrar todo elemento que seja limitado nas duas extremidades por rótulas, esse elemento é um elemento desse tipo, tá? E aí, o que é que a gente entende? Por ter rótula nas duas extremidades, ele não está suscetível a nenhum tipo de rotação, ou seja, não está suscetível a nenhum tipo de esforço nessa posição. Então, uma barrinha que vai estar submetida basicamente ao esforço normal. Então, seu esforço interno é único e exclusivamente o esforço normal, o nosso N. Esse pode ser, obviamente, trativo ou compressivo. A gente já sabe, né, compressivo, por definição, que o esforço normal trativo é aquele que tem um sinal positivo e o esforço compressivo é aquele que tem um sinal negativo, tá? Aí o que acontece? Se for trativo, esse esforço normal, ele tanto, esse elemento estrutural, ele tanto pode ser chamado de escora quanto de tirante. Ele pode ser ambos, tirante. Agora, se ele for compressivo,
ele necessariamente, né, se ele for compressivo, ele é uma escora. Então, obviamente, se for compressivo, ele não pode ser um tirante. Então, o que é que diferencia fisicamente um do outro, tá? Os elementos de escora, eles não são maleáveis. Ou seja, uma escora ela é rígida. Toda rigidez é relativa, tá? Então, essa minha frase até é ruim. Mas a escora possui mais rigidez, vamos dizer assim, a deformação do que o tirante. O tirante, pessoal, é um elemento, basicamente, que é formado por um elemento maleável, ou seja, é um cabo, tá? Que ele não possui forma própria, a não ser que ele seja tracionado. Então, o tirante, ele vai ter essa forma dependente, obviamente, do esforço nele. Então, todo cabo é um candidato única e exclusivamente a tirante, porque eu só posso aplicar uma força normal nesse cabo se for trativa. Obviamente, se a gente comprime um cabo, né? Vou pegar um cabo aqui de exemplo, né? Fio do meu fone de ouvido. Ele, enquanto elemento estrutural, ele não tem função de resistir a esforços de compressão. Ele não consegue resistir. Só que ele resiste muito bem a qualquer esforço de tração. Vocês observam que se eu tentar afastar, eu estou com os dois dedos aqui apoiados, né? Criando uma pressão. Então, se eu tentar puxar uma mão, a mão vai levar a outra. Por quê? Professor, aquelas estruturas metálicas, mais aquelas de cobertura, se eu não estou enganado, elas têm muito esse estirante, né? Assim, Tem, o que acontece? quando, Pode falar, desculpa. quando tem aquela peça que a gente coloca, junta ela com a outra para fazer a cobertura, aí no vértice, de um vértice para o outro, tem cabo amarração. Pronto, deixa eu botar um desenho aqui para a gente ver. Uma das grandes vantagens da aula online vamos usar, né? Então, eu falo em cobertura metálica, eu já boto uma imagem aqui para a gente ver, tá? Então, você provavelmente está se referindo a esse elemento aqui, ó. Não é isso? Isso. Esse elemento que está em diagonal. Então, ó, vamos observar. Vou pegar uma que não tenha, tá? Para a gente conversar sobre ela. Deixa eu ver se a imagem fica boa para vocês. Porque não fica, né? Quando a gente abre, não fica tão decente, né? Eu queria, que a minha mania é quando clicar assim ficasse gigante na tela, mas acho que não. Deixa eu ver se tem como melhorar isso. Tem, né, cara? Só eu pegar e copiar. Oh, desculpem aí, pessoal. Isso não é nativo digital. Pronto. Então temos aqui um elemento que não tem. Na vista que a gente está vendo aqui, na parte não tem. Então vamos entender o que acontece, tá? Esses elementos que a gente vai observar sempre assim, ó. Vou desenhar um aqui. Vou tentar desenhar, né? E assim. Vocês sabem o nome disso? Uma pergunta boa. É um nome bem sugestivo, tá? É o X, são os X, tá? Esses X tem essa função de ser elemento de tirante, tá? Por quê? Ó, se você observar esse tipo de estrutura, de cobertura, esse elemento que está na direção, esse elemento que vocês conhecem claramente, né? Vai ser inclusive é objeto de estudo na continuidade dessa segunda unidade, né? Que elemento é esse, ó? É uma tre, Treliça. uma treliça, tá? O outro elemento que faz parte da sua estrutura de cobertura é esse elemento que está na direção normal à treliça. Vocês sabem o nome desse elemento? Esse aqui, ó, que está na direção longitudinal, né, da estrutura. Ou normal à treliça, né? A treliça está nesse sentido, esse elemento está nesse. Ele é o elo de ligação da telha, tá? Vamos fazer uma correlação aqui, ó. Numa estrutura de uma edificação comum, de concreto, o que é que a gente tem? Pilar, laje, vigas e pilares. Essa é a sequência por onde anda o carregamento, ó. Tá vendo?
O carregamento você joga sobre a laje joga sobre a viga joga sobre os pilares sobre a fundação. Se quiser continuar, vai para a fundação. No caso das coberturas, isso aqui começa assim, ó. Começa com telhas. Dependendo do tipo de telha, ela vai ter um elemento intermediário, que são as caidas e ripas, para geralmente de estrutura de telhado com. Professor, mas eles são amarrados, não são as treliças? Oi? Mas essa estrutura longitudinal, ela é amarrada a treliça, né? Assim com solda, né? É sim, é sim. São soldadas ou são pinadas, né? Ou por solda ou por pino, são ligadas. Eu quero fazer o seguinte: no caso das coberturas, né? Como é o caminho da carga? Tem as telhas, que recebem o primeiro carga, né? Seja vento, seja a pessoa andando lá em cima, chuva, carga que vai estar sobre a estrutura, né? São temporárias, mas são cargas. Por peso próprio. As telhas se apoiam nas terças. É isso mesmo, terças. Esse elemento que a gente chama de terça, tá? E as terças se apoiam nas treliças, tá? Pode ter outras situações, tá? Estou fazendo a representação desse desenho que a gente está vendo. Então, esse é o caminho natural da carga, tá? E as treliças se apoiam, nesse caso aqui, em outras treliças, né? Que são as treliças de pilar, ou a gente pode considerar a treliça como todo um pórtico. Um pórtico de treliça, tá bom? Então, o que acontece, pessoal, é o seguinte, ó. Vamos olhar isso aqui de topo agora, tá? Se eu olhar isso aqui de cima, a gente vai ter a treliça assim, ó, nesse sentido. Várias, né? Uma treliça aqui, outra treliça aqui, outra treliça aqui. E eu vou desenhar agora com outra cor, azul, as terças, tá? Terças. Estão vendo isso? Dá para entender? Vou fazer um esqueminha aqui. Esse aqui vai ser as terças. E esse outro aqui, qual era a cor que estava aqui? Acho que era essa. Treliça. Treliças, tá? É o que acontece, ó. Que elemento a gente tem aqui geométrico, ó? Se vocês observarem aqui, ó, que elemento geométrico a gente formou aqui, ó? Claramente. Que elemento geométrico é esse, pessoal? Ó, que elemento geométrico é esse? É uma né? É um retângulo, né? Ou às vezes é um losango, depende da direção. Não necessariamente as terças e as treliças têm um ângulo de 90 graus, pode ter uma inclinaçãozinha, tá? Mas forma um quadrilátero, tá bom? E vocês sabem, pessoal, que um quadrilátero é uma forma geométrica que não é equilibrada em uma única posição. Como assim, professor? Deixa eu ver se eu tenho um exemplo bem legal aqui. Tem um aqui, ó, uma caixa de remédio. Deixa eu tirar as coisas que tem dentro. Ó, vocês estão vendo que isso é um quadrilátero, né? Isso. Observem o seguinte, ó. Estão observando isso aqui, ó? Sim. A estrutura não perdeu forma? Não tem É, várias posições de equilíbrio? Tem várias posições de equilíbrio, se vocês observarem aqui. Pode estar equilibrado aqui, pode estar equilibrado acolá, pode estar assim, pode estar bem muito. Ó. Tem várias posições de equilíbrio. A mesma coisa acontece com a estrutura de cobertura, tá? Ela está numa posição fixa lá, mas ela pode, em um momento ou outro, por causa das cargas externas e tal, por causa da movimentação, porque a estrutura não é rígida totalmente, então ela pode entrar em outra posição de equilíbrio. E, obviamente, isso é muito danoso, né, para a estrutura. Tá? E como é que a gente combate isso, né? A gente combate isso justamente com esse elemento de X, que é o que o Peterson perguntou, né? O que é que esse elemento vai fazer? Agora eu vou usar outra cor aqui. Ele vai fazer isso aqui, ele vai ligar esse ponto até esse ponto, por meio de um tirante, pá, e vai ligar este ponto a este ponto por meio de outro tirante. Vocês estão entendendo? Quando eu faço isso, eu não vou conseguir fazer isso aqui agora, porque eu até não me preparei, mas eu posso até tentar aqui, tá, pessoal? Vou usando o que tem na mão aqui, tá? Às vezes nem é o. Mas eu vou inventar um tirante aqui agora para vocês. Espero que dê certo, tá?
vou inventar o tirante de vocês com uma fitinha. E no caso aqui, minha esposa vai ficar com raiva, porque é uma fita dupla face, mas é a única que eu achei por perto. E vou fazer isso aqui, ó. Peguei aqui as duas bordas. Pessoal, total improviso, tá? Total nonsense, tá? Mas é para criar ideia, ó. Entenderam o que eu fiz? Eu entendi. Então agora, percebam o seguinte, ó. Se eu tentar fazer a estrutura agora, fazer aquele movimento que eu mostrei para vocês, um deles ainda faz, tá vendo? Esse aqui ainda faz, mas o outro não faz, ó. Porque na medida que eu tento fazer o outro, buscar o equilíbrio, ou seja, deslocar ela para outro sentido, esse tirante começa a funcionar e evita que essa mudança de posição aconteça, tá bom? Estão percebendo isso? Não entendi aí como é. Professor, por que as terças geralmente são em cima dos montantes? É para a distribuição melhor dos esforços nas treliças, tá bom? As terças têm que estar apoiadas sobre os nós das treliças, tá? E aí acontece serem, e aí essa estrutura ela redistribui o esforço. Olha o que eu fiz agora. Criei agora o outro lado. A outra diagonal está ligada agora. Então, o que acontece? Se eu tentar agora movimentar ela para um lado, uma parte do X trabalha. Se eu tentar movimentá-la para o outro, a outra parte do X trabalha. Observem agora que eu criei nessa estrutura uma rigidez. Ela não tem mais a capacidade de sofrer aquelas rotações que vocês perceberam, tá? E aí você faz isso ao longo de uma parte da estrutura. Vocês vão observar, tá, que esse X não acontece em todos os espaços vazios da estrutura, porque ele é muito dispendioso, né? O que vai acontecer naturalmente, tá? Deixa eu só voltar aqui. Pronto, voltei. Continuar esse desenho mais um pouquinho para cima. Vou colocar outra linha de treliça para cá, mais outra para lá e por aí vai, tá? A gente vai encontrar esse X sempre de forma desencontrada. Então, se eu tenho um aqui, eu vou ter essa linha completa de X e essa linha completa de X. Quando você for para outra linha de treliça, não vai ter. Porque não precisa, porque eu já liguei esses dois pontos, estão rígidos, então em tese o outro estaria. Aí você vai ter só na imediatamente posterior. Então você faz uma linha assim, uma linha não. Né? Vou botar agora a continuidade das terças. Né? Onde a gente vai ver isso? Em coberturas de grande porte, né? Coberturas de indústria, de ginásios e tal. Então, você vai sempre observar isso. Se eu não fizer, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que a estrutura vai se deslocando. Vai se deslocando, vai se deslocando, vai se deslocando, vai se deslocando. Aí você diz, eu nem estou vendo, mas ela está lá se deslocando. E aí, vocês conhecem outro fenômeno, não sei se todo mundo já deve ter feito quanto criança, se não fez, recomendo que façam, né? É pegar um cabinho de aço, né? Você pega um cabinho de aço e fica. Acho que o Peterson fez isso, não fez, Peterson, quando você era mais novinho? Pega uma linhazinha aqueles aços que é usado até para na própria construção civil, né? Para amarrar as armaduras. Ou pegar um fio qualquer, né? A gente fica fazendo isso aqui, ó, no fio. O que acontece com o fio quando a gente faz isso, com o tempo? Ele parte, né? Por que ele parte? Primeiro ele aquece, não sei se vocês perceberam, ele aquece. Aí o aquecimento vamos deixar para o pessoal de engenharia de materiais, tá? Agora está vendo um acúmulo lá de discrepâncias, as discrepâncias vão se acumulando e começa a liberar energia. Aí é um negócio um pouco mais complicado, mas num nível mais, vamos dizer assim, mais engenharia civil, o que acontece é que a gente está provocando tração e compressão, e aí a estrutura ela falha por fadiga, né? Ela falha por fadiga. Então é isso que acontece. E a mesma coisa acontece num cabinho de aço, vai acontecer numa estrutura, tá? Numa terça dessa. A terça está lá, sofre um pequeno deslocamento do lado, um pequeno deslocamento do outro, pequeno deslocamento do outro. Ela vai sofrer um rompimento parcial, né? E aí, em determinado momento, esse rompimento parcial
de uma parte da terça pode se tornar um rompimento mais, assim, virar um nível mais global, vamos assim dizer, da estrutura. E assim, não é fora do comum que a estrutura perca forma, tá? Tem alguns vídeos até que viralizaram ano passado, né? De uma obra que caiu todinha, né? Ela não estava. Esse elemento, tá? A gente chama de contraventamento, tá? Ele evita que a estrutura sofra esses deslocamentos. Ele contraventa a estrutura. Né? Então, a estrutura, antes de ser feito o contraventamento, ela colapsa como um todo, né? É bonita. Se a gente tivesse um guindaste, é só botar de novo na posição. Mas onde é que eu estava mesmo? Sim, estava falando do tirante, tá? Então, toda essa conversa mole é para chegar a dizer o seguinte, ó, um elemento de tirante, ele só resiste ao esforço trativo, tá? Ele não resiste a nenhum tipo de compressão, tá bom? Aí o que o Ronaldo falou, tipo assim, acho que o Ronaldo, né? O ideal, tá, pessoal? Que essas barras das terças, elas passem sobre os nós das treliças, tá? Mas isso é assunto que a gente vai ver nas próximas aulas, tá? Não, falando em treliça. Quando isso não acontece, tá? Vocês podem observar que a estrutura vai estar fragilizada, porque você está aplicando um carregamento fora do nó, tá? Você vê que essa treliça nem é uma treliça, vamos dizer assim, clássica. Essa desse desenho, né, que eu peguei. Né? Você pode observar que ela está com a diagonal aqui, ela não está passando exatamente no nó, tá? Isso aqui não é uma situação ideal, tá? Eu não sei nem de quem é, então só foi a pesquisa do Google. Espero que ninguém se ofenda em ver isso aí. Tá? O que mais? Pronto, então é isso. Esses porcos atirantados ou escorados, eles têm essa condição. Então, confirmando assim, se eu tiver um esforço de tração, pode ser escora e tirante. Mas se for compressão, a gente já sabe que é uma escora, tá bom? Como a gente resolve, tá, pessoal? A gente vai resolver por meio das equações da estática convencionais. Só que esse tipo de pórtico, naturalmente, o que vai acontecer é o seguinte, ó. A gente vai ter que ter uma rótula associada, tá? O pórtico escorado com escora e tirante. Essa rótula associada vai se associar a um apoio duplo e um simples, né? Não necessariamente na ordem que eu falei para vocês, mas uma dupla e um simples e uma rótula. Aí você vai dizer, poxa, professor, se tem uma rótula, eu já aprendi que a rótula vai me dar uma equação a mais, que aquele momento fletor na rótula igual a zero. Além disso, eu já tenho aquelas três equações, somatório de força x igual a zero, somatório de força y igual a zero, xy, e somatório de momento em torno de z igual a zero. Isso no caso plano, tá? Então a gente tem quatro equações. Aí vocês vão ver o seguinte, quantas incógnitas a gente tem nesse problema? Vou fazer aqui do lado. Quais são as incógnitas para esse problema? Se aqui é o ponto A, eu teria AX, AY, né? Reação vertical e reação horizontal, e no ponto B eu tenho BY. Então tem um problema, eu tenho quatro equações desse lado, três incógnitas do outro lado. Por que isso acontece? Por causa do tirante e por causa, obviamente, da rótula. O tirante ou escora, tá? Então, o esforço na escora passa a ser uma outra incógnita do teu problema. Aí você faz assim, N da escora barra tirante. Ou escora ou é tirante, então eu faço o esforço normal que existe na escora no tirante, vamos dizer assim, como se fosse a nossa quarta reação de apoio. Ela não é uma reação de apoio, só para deixar claro, tá, pessoal? Ela é um esforço interno. Esforço interno. Como é que a gente resolve? Aplica as equações de equilíbrio. Então, vamos primeiro para o equilíbrio dessa estrutura. Então, somatório de forças em relação a y, então aí é tranquilo. Então, vamos ter. Vou fazer a sequência aqui. Aqui que eu troco. Estou procurando lá embaixo, mas é em cima. Então, somatório de força em y. Então, eu vou ter AY mais BY
menos 4 vezes 4, menos 4 vezes 4. Então, são essas ações que a gente tem. Isso aqui igual a zero. Então, AY mais BY vai ser igual, nesse caso, 4 vezes 4, 16. Com 16 dá 32. Tá bom? Somatório de forças em x igual a zero. Então, vamos ter AX. Só tem AX, né? Não tem força lateral nesse plano. Então, AX igual a zero. Eu achei a primeira reação. Vou deixar aqui guardada essa primeira equação também. E a terceira equação está em momento em torno de z igual a zero. Então, vou adotar o ponto A como referência, tá bom? Vou adotar esse ponto A, pode ser qualquer ponto, mas vou adotar o ponto A. Em relação ao ponto A, quem faz momento? A reação BY, então vai ser BY vezes 8. Positivo porque está saindo do plano do quadro. Aí menos a força de 4 vezes 4 vezes 2. Então, é o momento dessa forcinha aqui, ó. 4 vezes 4 vezes 2, tá? Que é essa distância aqui. E a outra força é 4 vezes 4, né? 4 vezes 4. E esse braço aqui não é 2, vai ser 6, né? Menos 4 vezes 4 vezes 6. Eu só podia juntar numa coisa só, essas duas forças de 4? Poderia, tá, pessoal? Eu tô só fazendo devagarzinho aqui, porque é questão de dados, né? Eu podia ter feito 4 vezes 8 vezes 4. Daria, em tese, para dar no mesmo. Então, daqui eu tiro que BY vai ser igual a quanto? Ó? Tem 8 aqui, simplifico com esse. 2 vezes 2 vezes 6, então simplifico aqui, vai ficar 2 vezes 6. 2 vezes 6, 12, menos 4 dá 8, né? Então BY dá igual a 8. Né? Acho que é isso. Né? Fiz errado a conta, pelo amor de Deus. Fiz errado. Fiz besteira. Qual foi a besteira que eu fiz? Fiz alguma besteira. Vamos lá. Quem puder me ajudar aí na matemática, eu me matei aqui na matemática. Ou eu estou esquecendo alguma coisa. Não é para dar 8. Tem que dar 16, né? Vamos fazer devagar, né? Vamos fazer com pressa. Fazer besteira. Mais devagarzinho. Então vai ficar 4 vezes 4 vezes 2, mais 4 vezes 4 vezes 6, dividido por 8. E dá 16, né? Mas por que não deu aqui? 16 quilonewtons. E aí substituo, obviamente, na outra equação, eu vou encontrar aqui. A Y16. Vai dar o mesmo valor. Quando eu simplifiquei aqui, não sei porque que deu errado, né? Eu cortei 8 aqui, 2 vezes 4, 8. Que BY vezes 8 também. Já sei. 2 vezes 2 dá 4. Eu tô teimando ainda com um erro, né? Vamos para frente. 16. Tô igual meu filho, quando faço uma questão e não dá certo, aí ele fica, apaga tudo e faz de novo. Apaga tudo e faz de novo. Depois eu vejo o que foi. Eu errei na simplificação. Aí você vai dizer, poxa, professor, já resolveu o problema. As reações de apoio já estão aqui, já calculei, tá? Pá, pá, pá.
Só tem uma outra incógnita, que vai depender justamente da outra equação. E vamos trabalhar agora na outra equação, que é onde vem o importante da aula de hoje, né, desse problema. A outra equação que a gente tem é essa daqui, ó. Momento fletor na rótula, que é, no caso, no ponto C, né? Momento da rótula no ponto C, igual a zero. Como a gente calcula o momento na rótula, né? Vocês lembram como é que a gente faz? Lá no córtico triarticulado? Eu vou redesenhar aqui a estrutura, tá? Agora como se fosse o diagrama de corpo livre dela. Eu vou trocar isso aqui, porque eu estou sempre procurando ele aqui embaixo e ele está em cima. Inferior. Agora eu não vou ficar procurando nada do... Então, a estrutura que a gente tem é essa daqui. Pá, rótulazinha, pá, pra cá. Aí aqui eu tenho o tirante ou a escora que está aqui embaixo, assim. Ele, obviamente, vai brincar com o meu desenho, mas eu não quero que ele faça isso. Vou colocar aqui as reações de apoio que a gente acabou de calcular. 16 e 16. Achei que era zero aqui, mas vou colocar só para mostrar que eu fiz alguma continha. Tem essa força aqui que é de 4. E tem essa força aqui que é de 4. Tá bom? Como a gente calcula o momento fletor nessa rótula do ponto C, pessoal? E aí? Como? Ninguém? Não tem como? Não é um momento fletor, pessoal? Se é um momento fletor, o que é que a gente tem que fazer para chegar até lá? Vamos fazer uma seção na estrutura, tá? Cortei a estrutura lá. É um corte. Tá bom? Aí eu vou pedir, pinte a estrutura à esquerda do corte. Vou pintar, tá? Depois eu vou apagar, mas vou pintar. Vou pintar com essa corzinha azul. À esquerda do corte eu vejo isso aqui, tá? Ih, deu ruim. O que aconteceu? Eu pintei o que tinha à esquerda do corte. Aí eu fui seguindo só, tipo assim, siga a trilha, né? Aí eu encontrei toda a estrutura, não foi? Vou pintar agora a direita do corte. Vou usar outra cor, tá? Rosinha agora aqui. A direita do corte. Vou pintar, vou pintar, vou pintar. Aí está à direita, está à direita, está à direita. Está tudo à direita. Qual é o problema? Alguém identificou um problema aí? Existe um problema? Não tem problema? Pode fazer? Tem alguém aí? O problema, pessoal, é toda vez que a gente corta uma estrutura. Isso, obrigado, Claudovan. Toda vez que você corta uma estrutura, secciona, né? A gente tem que seccionar e dividir ela em duas partes, no mínimo, tá? Pode dividir em infinitas, mas a gente precisa dividir no mínimo em duas partes. Então, para eu cortar de fato essa estrutura, eu tenho que fazer que essa seção seja uma seção que divida a estrutura em duas partes. E Clodovão até falou, tem que seccionar o tirante. Não necessariamente o tirante, mas tem que seccionar a estrutura em duas partes, tá? E uma das opções é fazer esse corte passar pelo tirante, tá bom? Fazendo isso, tá? Eu crio uma separação da estrutura. Aí eu crio o que a gente define como um corte, tá? E aí eu posso analisar o momento fletor naquele corte, naquele ponto C, naquela seção C, tá bom? Então vamos tomar essa seção como uma seção de referência. Essa seção aqui laranja que passa do ponto C, mas também seciona o tirante. Quando eu faço isso, vou ser bem redundante com vocês, mas eu vou fazer um desenho uma vez, tá? Uma vez não machuca muito não. Então o desenho que a gente encontra é esse aqui, ó. Tá?
Lembre que toda vez que você seleciona uma estrutura, surge nele o esforço interno correspondente. Que esforço interno existe no tirante ou na escora? Esse N é T. Tá? Esse E barra T, pessoal, porque eu não sei se é uma escora ou um tirante. No princípio, eu digo que ele é um NET. Bom, aqui também tem essa forcinha de 16 e também tem aquela força distribuída ali de 4, tá bom? De 4. E eu tenho que, por definição, que o momento fletor naquele ponto, né, nesse ponto C, vou agora reduzir, vou chamar só o momento no ponto C igual a zero. Tá? E aí, para esse momento C igual a zero no ponto C, o equilíbrio das forças dessa seção tem que garantir um momento nulo. Quem faz o momento em relação àquele ponto? A força de 16, vai ser 16 vezes o braço, né? 16 em relação ao ponto C vai ser 16 vezes 4. É um momento fletor positivo que está tracionando este bordo, tá bom? Positivo a priori, está tracionando. Menos 4 vezes 2, que é o momento dessa força distribuída de 4, tá? Então, o momento dessa forcinha distribuída vai ser 4 vezes 4, da força concentrada equivalente. O braço dela em relação a esse ponto é 2. E o sinal negativo? Negativo porque ele está comprimindo o bordo inferior da estrutura. Então, por ele provocar compressão aqui, ele é um momento fletor. Lembre que isso aqui é um fletor negativo. Tá bom? E a força NE faz momento em relação àquele ponto? Faz. Tá? Qual é o momento que essa força faz em relação a esse ponto? Vai ser NE vezes o braço dela em relação àquele ponto. Tá? Então, vai ser NET, né? O braço dela em relação àquele ponto é essa distância aqui, que é 5 metros, se eu não me engano. Tá? Vou voltar lá para o desenho lá no início. Mas é 5 metros. Então, o momento dessa força aqui em relação àquele ponto é NE vezes 5. Tá? E é positivo ou negativo? Bem, se o NE tiver esse sentido que eu estou mostrando, então, em tese, ele vai fazer a estrutura girar nesse sentido. Se gira nesse sentido, então está comprimindo esse bordo inferior. Se está comprimindo, então é negativo. Tá? Menos NE igual a zero. Então, daqui eu vou tirar aqui o N barra T vai ser igual a... Faz as continhas aqui agora. Vai ser 16 vezes 4, menos 4 vezes 4 vezes 2. Dá 32 nessa continha. Passei o NE para o outro lado, ficou positivo. E o 5 volta dividindo. Se eu não tiver feito nenhuma caquinha, eu adoro fazer, esse NEC é T, vai ser igual a 6,4 kN. O fato dele ser positivo indica para a gente que ele está tracionando essa seção. Se está tracionando essa seção, ou seja, está tracionando esse elemento estrutural, ele é uma escora ou é um tirante? O que é que a gente pode dizer? De acordo com o que a gente já conversou hoje. Ele é uma escora ou um tirante? E aí, pessoal? Ele é uma escora ou é um tirante? É uma escora, mas também pode ser um tirante, tá, Rosenberg? Tanto faz. Se ele for trativo, ele pode ser ambos, tá bom? Se ele fosse a única conclusão que a gente tem é que se ele for compressivo é que ele não é um tirante, tá bom? Quando ele é trativo, ele indica que pode ser os dois. Bom, então eu poderia usar um cabo, poderia, mas também poderia usar uma escora. Vamos fazer no F2, tá? Para fechar nosso tempo e também fazer umas continhas. Deixa eu só abrir de novo ele aqui, porque eu fechei. Eu ainda não botei na área de trabalho como eu botei no
O F do velhão. Quem passou foi algum de vocês, né? Na última aula, acho que teve facinho aqui, tá? Achei já. O Ian passou. Abri de novo aqui. Pronto, pessoal. Tendo o valor do NE, aí a gente pode traçar todos os demais esforços, tá bom? Ah, professor, por quê? O que acontece, tá? Quando a estrutura tem uma escora, como é esse o caso, ela vai fazer um anel fechado. Então, às vezes, para eu conhecer o esforço interno de qualquer seção, eu tenho que conhecer o esforço da escora, tá? Por quê, pessoal? Vamos pensar o seguinte, ó, se eu tivesse aqui traçando um diagrama de esforço cortante, o momento fletor, e precisasse saber o momento fletor nesse ponto aqui, ó, nesse ponto aqui. Eu não posso simplesmente cortar a estrutura aqui e analisar, tá? Eu tenho que cortar ela até passar por aqui. E aí, para cortar até passar por aqui, eu vou ter que necessariamente cortar o tirante ou escora. A mesma coisa quando eu for olhar aqui. Vou cortar aqui, mas eu tenho que cortar ela passando também por aqui, para dividir a estrutura em duas partes. Senão a gente não caracteriza esquerda e direita da estrutura, tá? Então é necessário que você conheça o esforço no tirante ou na escora. Então, só fazendo aqui o modelinho rapidinho. Está no zero aqui, na primeira posição. 5, aí 4, 8 e zero, tá? Só esses pontinhos que formam a estrutura. Vou criar um material só para a gente ter um dado. Uma que é de aço. Dizer que toda estrutura é de aço. E também criar uma seção retangular. Retangular. De 100. 100%. Só para a gente ter dados, tá? Estou levando em consideração real, a estrutura real, não. Bom, aí que é o seguinte, pessoal. Desmarcar aqui essa opção. Marcar agora os pontos, tá? A gente pode fazer o quadrilátero, tá? Sem grandes problemas. Vou criar os apoios aqui, que é mais fácil, tá? Duplo nesse ponto e simples nesse ponto. Aqui você já sabe colocar uma rótula, você vem aqui na opção de rótula, clica esse ponto e manda aplicar, tá bom? E aí essa barra, o que é que você faz? Você vai nessa mesma opção aqui, onde você tem a rótula, e clica nessa opção aqui, ó. Que ele fala em inglês, que são ambos os membros articulados nas bordas, né? Ou seja, pontas são articuladas tanto no apoio esquerdo quanto no apoio direito. Isso é uma escora ou tirante, tá? Por definição. Aí você manda aplicar, aí ele vai criar essa representaçãozinha que vocês estão vendo aqui. Não sei se está visível para todos, mas ó, a rótulazinha ela não aparece na ligação da estrutura. Ela aparece só na extremidade da barra, né? Então esse elemento aqui ele vai ser um elemento articulado, tá? Então fica assim, cara, essa belezura aí que vocês estão vendo. Criar a carguinha agora, né, que tem na estrutura. Temos 4, esse ponto e nesse ponto. Aqui já precisa definir os materiais, né? Não defini ainda. Então, toda a estrutura é feita desse material. Precisa definir também a seção toda. A estrutura é formada por essa mesma seção. Cadê aqui? Selecionar tudo, tá? Mandar aplicar. Todo mundo é feito desse material e dessa seção. Se você clicar com o botão direito, ele dá essas informações, tá? É
feito do material aço e da seção tipo retângulo. Até agora ele vai deixar a gente fazer as continhas. Exemplo. O diagrama. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, ó. O momento fletor dessa parte da estrutura é nulo, ó. Não tem momento fletor, tá? Vocês observam aqui, ó, tá nulo. O esforço cortante também. Então, a escória não tem esforço cortante, nem tem momento fletor. O único esforço que ela vai ter lá é esse esforço normal, tá? Então, o diagrama de normal vai existir também na barrinha, que nesse caso aqui, como está positivo na atração, ela pode ser tanto uma escória, quanto pode ser um tirante, tá bom? Acho que é isso, tá? Diagraminha dele, momento fletor, esforço cortante. Observem uma coisa interessante, ó. Toda vez que você tiver um carregamento simétrico, que é o caso, carregamento simétrico e geometria simétrica vai dar um momento fletor simétrico, tá? E um esforço cortante antissimétrico, tá bom? Esforço normal também é simétrico, tá bom? Então, estrutura carregada, cuja geometria e o carregamento são simétricos em relação a um eixo de referência, vai ter momento fletor simétrico, esforço normal simétrico e esforço cortante antissimétrico, ou seja, oposto. Então, o que você encontrar de um lado da simetria do espelho, o outro vai ter o sinal invertido. Então, aqui, ó, dá menos 4, que é mais 4. Menos 6,4, que é mais 6,4. Mais 16, menos 16. Então, esse aqui é o eixo de simetria da estrutura, tá bom? No normal é igual, tá? É simétrico. Tá simétrico aqui. Vocês têm menos 16 aqui, menos 16 aqui. Menos 6,4, menos 6,4. Momento fletor também. Isso às vezes é bem útil, tá? Quando a gente trabalha com edifício, onde a estrutura é simétrica, então você não vai trabalhar com todo edifício, trabalha com meio edifício. É mais fácil. Até computacionalmente falando, é bem mais fácil. Aí na época que a gente não tinha computador, aí ficava bem mais tranquilo fazer as contas. Hoje tem computador, os caras fazem um modelo gigantesco, fica fazendo conta à toa, né? Você podia ter feito um quarto da conta, nem um quarto do tempo, ou até menos, porque às vezes não é diretamente proporcional, às vezes o tempo é exponencial, né? Sim, diga aí, qual do avanço mais isso é via de regra, eu sou só casos. Isso é via de regra, eu sou só nesse caso aqui, tirando. É qualquer problema, se é a questão da simetria para qualquer problema, tá, Caldovão? Eu aproveitei o exemplo agora que eu vi que ele era simétrico e falei, mas não é para. Não é o fato de ter escola que dá essa liberdade para a gente falar da estrutura, não. A estrutura como um todo vale isso. O que mais? Acho que é isso, pessoal. Aí, deixa eu ver o outro exemplo da lista. Então, tudo é bem semelhante, tá? A diferença é que tem carga lateral e tal. Tem uma parte da estrutura que eu posso calcular sem ter feito a escora, né? O tirante, que é essa partezinha do ponto A até esse ponto. E assim, essa denotação que eu desenhei, pessoal, foi só para diferenciar, tá? Mas não se desenha com um ponto fechado, não, tá? Geralmente é um ponto aberto, na extremidade. Do jeito que o F2 desenhou para vocês. Tá? Vamos brincar aqui, ó. Agora eu vou pegar esse aqui, ó, e vou tirar, tá? Vamos ver o que aconteceria se eu tirasse essa escora. Vou tirar, tá? Vou dizer que o membro é convencional, tá? Então a gente tem um quadro agora e vamos ver como é que o esforço se comporta. Então muda um pouquinho a conformação do esforço. A simetria não deixa de existir, né? Mas o esforço ele se apresenta agora de forma um pouquinho diferente. Observe que agora tem momento fletor também na parte inferior da barra, tá? E houve uma redistribuição dos esforços no pilar, tá? O pilar agora tem esforço de base, né? No caso lá, o pilar não tinha, de chegar com um momento nulo aqui, tá?
Consequentemente, ele tem um momento um pouco maior na ponta, tá? Esforço cortante, né? Caso cortante não houve alteração, não aqui, né? Só houve esforço, mudança do cortante nessa parte intermediária. Era para a gente ter visto a deformada, né? A deformada da estrutura aqui. Vou jogar agora de volta lá a escora para mostrar a deformada da outra. Volta escora. Ou tirante, né? Pode ser tirante também. A deformada muda um pouquinho, fica um pouco mais deformável, né? Mais as mesmas características, só um pouco maior mesmo. Diminui a rigidez, né? Aí na terça-feira, pessoal, a gente fala dos pórticos compostos, tá? Aí finalizou o pórtico, tá? Se não trouxerem dúvidas, finalizou. Se tiver mais dúvidas, na sexta-feira que vem, a gente volta a falar mais alguma coisa. Mas na... Aí o que são os pórticos compostos, tá? Só para fechar a aula. São pórticos formados por mais de um tipo de pórtico simples, né? São esses pórticos biapoiados, triarticulados. E eles vão fazendo uma correlação direta, né? Os pórticos compostos estão para as vigas Gerber, né? Assim como os pórticos simples estão para as vigas convencionais. Então, assim, os pórticos compostos são um conjunto de vigas, de pórticos, uns com estabilidade própria, outros sem estabilidade própria, uns que se apoiam nos primeiros, né? Então, a gente está sempre nessa cadeia de resposta, tá? Então, por exemplo, aqui, esse pórtico C, né? A gente tem um pórtico triarticulado, outro pórtico triarticulado, tá? O pórtico triarticulado da esquerda, ele vai se apoiar no da direita. Então, preciso resolver primeiro esse, para depois jogar o carregamento sobre esse. Aqui, ó, você tem um pórtico engastado em balanço, um ponto desse ponto aqui do apoio, da extremidade do galpão até esse ponto. Aqui também, um pórtico engastado em balanço, ou seja, um pórtico engastado. E aqui um pórtico triarticulado. Esse triarticulado se apoia nesses dois, tá? Eu tenho que calcular primeiro esse e jogar as cargas dele sobre os laterais. Observe que esse caso aqui é uma estrutura simétrica, tá? Então, aquilo que eu falei para vocês já vale. Se você quiser fazer meia estrutura, você já faz. O resto vai ser simétrico o momento fletor e antissimétrico o esforço cortante. A mesma coisa para esse aqui, ó. A gente tem um pórtico biapoiado aqui, outro biapoiado aqui, e um pórtico triarticulado aqui no meio. Tá? Esse pórtico triarticulado no meio vai receber a carga dos pórticos que estão nas laterais. Por causa da simetria, eu poderia trabalhar só com meio pórtico. E é isso. Eu vou parar a gravação, mas eu fico com vocês mais um tempinho, tá bom, pessoal? Deixa eu só ver onde é que para aqui esse negócio. Eu fiz uma pergunta aqui